Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho. E que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude. Amém? Gente, o tema do vídeo de hoje é o caminho da apostasia. É um dos temas que ultimamente eu tenho visto muitos pastores pregando. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque é uma das coisas que eu me importo bastante, é um tema que me chama muito a atenção. E infelizmente, tem se gerado muitas histórias de pessoas que outrora serviam ao Senhor e hoje vemos essas pessoas perdidas, infelizmente, nas suas próprias mentiras, nos seus próprios enganos ou em doutrinas enganosas e mentirosas que eles acreditam serem verdades. Mas antes de começar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero ler um versículo para você, que se encontra em 1 Timóteo 4:2 e diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Amém? Gente, ultimamente eu tenho visto pessoas aqui na plataforma falando e pregando sobre a apostasia, e eu tenho visto nessa geração muitas pessoas que eu jamais poderia imaginar indo por caminhos de engano, por doutrinas mentirosas, doutrinas enganosas, seguindo e sendo guiados claramente por espíritos de engano. Eram pessoas que eu jamais poderia imaginar. Não vou citar nomes aqui porque não cabe a mim fazer isso, mas que essas pessoas, que essas histórias sirva para mim e para você como um sinal de alerta, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E aí você pode pensar, mas como é que pode uma pessoa que conhece a palavra, que experimentou da palavra, se apostatar? O próprio apóstolo Paulo diz isso na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4. Ele demonstra que há a possibilidade, mesmo daqueles que já experimentaram da graça, do poder, do favor de Deus, um dia se desviarem disso, desacreditarem, deixarem de acreditar nisso e assumirem uma vida apóstata. E a Bíblia, ela sempre vai nos alertar para aqueles que estão em pé, cuidado para que não caiam. Então, essa possibilidade está sobre cada um de nós. Não pense em você que você está imune a cometer apostasia. Em nome de Jesus, que isso não aconteça. Mas precisa que eu e você nos policie, que eu e você vigie, que eu e você nos firme ainda mais, porque nos últimos dias surgirão espíritos enganadores, falsos profetas, doutrinas mentirosas, que fará com que muitos, que aqueles que estão dentro da casa, mude os seus ideais, mude as suas convicções. Infelizmente, eu tenho visto pessoas que já estavam há anos na caminhada, infelizmente, se renderam às mentiras deste mundo. Por isso que a palavra diz: não vos conformei com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Por que é preciso renovar? Porque todos os dias o mundo ele vem tentar colocar ideais em você, lançar pequenas sementes de mentira, de engano, sementes de hipocrisia sobre a tua mente. E se você não reciclar, limpar, fazer um reset na tua mente, arrancar esses ideais, eles vão se acumulando, e uma hora, ao juntarem tudo isso, são geradas falácias, que são aquelas mentiras que se parecem verdades. Isso pode convencer a você a um ponto de que você olhe para a palavra e fala assim: não, mas isso aqui tá errado. E uma das coisas que eu garanto para você é que de capa a capa a palavra do Senhor é verdadeira, eficaz. Não há erros na palavra do Senhor, não há erros na Bíblia. E quando você vê pessoas falando que a palavra precisa ser atualizada, mudada, reciclada, ou que coisas que estão nela são erradas, você já tem como base que aquilo que a pessoa está pregando é uma hipocrisia, uma heresia, uma mentira, porque a palavra do Senhor é verdadeira e eficaz em todos os seus livros. E Paulo, quando escreve essa carta no livro de Timóteo, ele mostra justamente isso, que pela hipocrisia das mentiras que são pregadas, as mentes daqueles que escutam são cauterizadas. E quando se cauteriza um tecido, gente, ele perde a sensibilidade. E aí uma pessoa que sempre está ouvindo hipocrisias, mentiras, falsas doutrinas, a Bíblia diz que a mente dela vai ser cauterizada aos poucos, vai ser cauterizando. E vai chegar uma hora que de tão cauterizada que essa mente está, ela perdeu a sensibilidade. Que sensibilidade é essa? De ouvir a voz do Espírito Santo, de entender e de observar que aquilo que ela está ouvindo é uma falsa palavra, é uma palavra mentirosa, é uma doutrina mentirosa. Só que aí, infelizmente, ela já está tão convencida a essa mentira que sua mente se cauterizou, já perdeu a sensibilidade, já perdeu o domínio de conseguir separar o certo do errado. E o caminho para que eu e você
permaneçamos na palavra é aquele que Jesus nos deu através da sua palavra. E olha o que João, no capítulo 8, nos versículos 31 e 32, diz para nós, através das palavras de Jesus. Jesus dizia: pois aos judeus que acreditaram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A certeza para que eu e você não caiamos nas mentiras que estão sendo pregadas hoje por falsos profetas, por falsos pastores, por espíritos enganadores, é que eu e você permaneçamos na palavra do Senhor, justamente na sua palavra. Porque Jesus disse: permanecerão em mim e eu em vós, e todos saberão que vocês são os meus discípulos, e conhecereis a verdade. Porque quanto mais você conhece a palavra, mais você é liberto. Mas quanto mais você conhece Jesus, que é a palavra, mais liberto você se torna. Porque conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão cada vez mais Jesus, e Ele vos libertará. Ele nos libertará justamente dessas mentiras, dessas hipocrisias, desses espíritos enganadores que estão já rondando o mundo, rondando a igreja, tentando tirar da igreja aqueles que estão na palavra do Senhor. Porque os que são do mundo, gente, o diabo já está fazendo festa e arruaça. Cabe agora retirar os que estão dentro da casa. E como ele vai fazer isso? Levando mentiras, enganos, falsas palavras, falsos ideais, trazendo idolatrias, colocando discórdia dentro do teu coração, colocando você em uma posição de você desconfiar da palavra do Senhor. Só que Jesus, ele alerta: e permanecerão em mim e eu em vós. Quanto mais você mergulha, quanto mais você permanece em Jesus, mais seguro você se encontra. Porque a verdade está em você, a verdade está sobre você. E aí, mais liberto você se torna, mais liberto você está permanecendo em Jesus. Mas a parte mais triste é que uma vez que uma pessoa ela chega num nível de tão separada de Deus, de tão distante de Deus, que aí ela se encontra na chamada apostasia. Porque, gente, para chegar na apostasia, demora. Não é tão rápido assim. Uma pessoa, para ser apóstata, ela já cometeu muitas coisas que justamente a afastou da presença do Pai. Ela já cometeu tantas coisas que foram contra a sua palavra, que chegou um ponto em que o Espírito Santo de Deus não consegue mais alcançá-la. Imagine você, que você está em um ambiente e você está ouvindo a voz da outra pessoa que se comunica com você. Vocês estão conversando e ouvindo um ao outro. Mas conforme você vai se distanciando dessa pessoa, mais baixa a voz dela se torna para você. E quanto mais distante você se encontra dessa pessoa, menos a voz dela você escuta, menos você percebe a sua presença. E aí, conforme você vai se distanciando, vai chegar um ponto que ela não vai conseguir mais te alcançar. E aí que é o estado de apostasia. Para quem não sabe, apostasia significa separação. Então você se separou de algo, de alguém. Então apóstata é aquele que se separou. Separou de quem? Do Senhor, do nosso Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, daquilo que era verdade. E aí ele começa a dizer que tudo aquilo que ele viveu era uma mentira, que a palavra do Senhor é uma palavra mentirosa, é uma palavra de engano, e tudo aquilo que ele viveu foi apenas engano. Olha que louco você parar para imaginar que existe pessoas assim, mas existe. E aí a pergunta é, será que essa pessoa que se encontra neste estado consegue retornar para a presença novamente? E a palavra do Senhor, não sou eu, ela diz que não. Paulo diz no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que não. Eu quero ler para vocês aqui justamente essa palavra. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, foram salvos, provaram o dom celestial, a graça de Deus, tornaram-se participantes do Espírito, ou seja, já viram, já participaram de curas, já participaram de libertação, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Amém? Ou seja, para aqueles que foram salvos, para aqueles que experimentaram a graça, o favor de Deus, foram usados e viram o poder, a majestade do nosso Deus, e uma vez se distanciaram, se desvincularam, Paulo, ele vai afirmar que é impossível que sejam trazidos, reconduzidos novamente. Então eu alerta para todos nós, olha, ainda que você esteja com pensamentos apóstatas,
Se você se encontra hoje no estado onde você está tirando crédito da palavra do Senhor, onde você está sendo convencido por espíritos enganadores, por mentiras, achando que a palavra de Deus não é eficaz, achando que há erros na palavra do Senhor, eu quero chamar a sua atenção hoje através desse vídeo, porque isso são doutrinas, mentiras pregadas por espíritos enganadores que querem fazer com que você caia a um ponto que seja impossível de você retornar, para que você perca a sua salvação. E não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer de mim, de você. Então, reflita sobre isso. Não permita que falsos profetas, falsos pastores preguem palavras contrárias à palavra do Senhor. Se um dia você ouvir pastores, pregadores, pessoas pregando algo que seja diferente da palavra, não se alinhe a falsas doutrinas, a espíritos enganadores, a palavras mentirosas, a pessoas que pregam falsas doutrinas, pessoas que pregam que não há problema em pecar, não há problema em cair, que Deus te ama e Ele te aceita. Deus te ama como pecador, mas jamais aceitará o teu pecado. É preciso que você converta-se, que você creia genuinamente no Evangelho, porque Deus sim, Ele ama o pecador, mas a Bíblia diz que Ele abomina o pecado. Então, pregadores que pregam que não tem problema nenhum pecar, que Deus te ama da mesma forma, estão sendo guiadas por espíritos enganadores. Então, saia o quanto antes da presença desse tipo de pessoa. Saia o quanto antes dessas doutrinas, para que você não perca a tua salvação. João diz no livro de Apocalipse: cuidado para que ninguém tome a sua coroa, porque sim, é possível perder a salvação. Tem gente que prega que uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado, são doutrinas enganadoras, doutrinas mentirosas, palavras mentirosas. Se você não cuidar, sim, você pode perder a sua salvação. E é isso que o diabo quer. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir aquilo que o Senhor já fez por você. Destruir a tua salvação. Destruir a tua chave de entrada no céu. Então, cuidado. Não seja enganado, não seja convencido por hipocrisias, mentiras pregadas por pessoas que são guiadas por espíritos enganadores. Então, mergulhe cada vez mais na palavra do Senhor. Conhecereis a palavra e a palavra vos libertará. Se vocês permanecerem em mim e eu em vós, saberão que vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Foi isso que Jesus disse no livro de João 8. Então permaneça em Jesus, permaneça na sua palavra e você terá certeza de que você estará guardado e que a sua salvação estará protegida em nome de Jesus. Que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.